Amigos do Celuz, boa noite. Sejam bem-vindos à terceira jornada espírita de nossa casa. E para darmos início às nossas atividades, vamos inicialmente fazermos a nossa oração, pedindo a inspiração divina para a atividade que ora se inicia, assim como para o amparo e assistência para toda a semana do evento que se realiza. Deus, Pai misericordioso, Jesus, nosso mestre e benfeitor amigo, abençoe o nosso encontro. Envolva a nossa casa espiritual nesse momento de congraçamento através dos teus ensinamentos, mestre. Que esses encontros possam proporcionar a cada um de nós a devida reflexão sobre os profundos ensinamentos que o Senhor deixou para nós. O tema desta noite, meu reino não é deste mundo, que proporcione a cada participante, a cada ouvinte, a cada internauta, a oportunidade de refletir sobre o significado da transformação de nossas vidas através da reforma, através da transformação, através dos teus ensinamentos que proporcionam uma abrangência, proporcionam um entendimento e um aprofundamento do significado da vida. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. Então, amigos, nos encontramos nesta noite através dos instrumentos técnicos, os contingenciamentos dos tempos atuais nos colocam nesta condição. O ideal é estarmos presencialmente, fisicamente, trocando experiências através do calor humano, da aproximação, da presença física. E assim, hoje, vamos ter que ficar olhando para o nosso computador, o nosso tablet ou o nosso smartphone e assistindo a terceira jornada espírita do nosso Celuz, justamente através desses mecanismos. É uma experiência nova para todos nós, já que não temos muita vivência de gravações em estúdios e também um relacionamento até certo ponto frio com o equipamento. Vai ser um desafio para nós transmitir não só a mensagem, o conteúdo, mas também imprimir nessa mensagem o calor, a amorosidade do ensinamento que o nosso mestre deixou. Mas como nesta vida o aprendizado sempre ele é significativo, é produtivo, então aceitamos esse desafio de ficarmos e falarmos de frente para um equipamento para que justamente através dele possamos chegar aos corações dos nossos irmãos e, quem sabe, imprimir essa amorosidade divina através desses instrumentos. O tema desta noite, como já anteriormente dito, é Meu reino não é deste mundo. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, antes de efetivamente adentrarmos no citado capítulo, eu peço a licença dos amigos para voltarmos um pouquinho mais no tempo. No início, nos primórdios da pregação, no início do trabalho missionário do Cristo, para tratarmos de um diálogo entre Jesus e um sacerdote. Diálogo esse que vai nos levar a justamente fazer um pequeno paralelo entre o diálogo do sacerdote com o diálogo com Pilatos. E esse diálogo, essa narrativa de Jesus com o sacerdote Hanan, está contida no livro Boa Nova,
capítulo 3, que peço aos companheiros atenção e, ao mesmo tempo, licença para ler a mensagem, para que seja mais fidedigno à narrativa. No capítulo 3 do livro Boa Nova, narra que Jesus deslocara da Galileia até a cidade de Jerusalém, pela primeira vez, já no início do seu trabalho de divulgação do Evangelho. Assentado às portas do templo, não muito longe, se reunia um grupo de sacerdotes e de pensadores ociosos. Um deles, chamado Hanã, impressionado e magnetizado pela figura imponente de Jesus, aproxima-se e pergunta: Galileu, que fazes na cidade? O mestre responde com modesta nobreza: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, impressionado com tal resposta, retrucou: reino de Deus? O que pensas tu que venha a ser isto? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para essa empresa tão difícil? Quais são os teus companheiros e seguidores? Acaso tem o apoio de algum príncipe ilustre para essa difícil tarefa? Jesus responde de forma humilde: os meus companheiros virão de todos os lugares. O sacerdote dá uma gargalhada irônica e diz: com certeza, os tolos e os ignorantes estão em toda parte do mundo. Certamente será esse o teu material de apoio. Mas, Galileu, porventura, já vistes uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? O mestre, apreendendo a agudez da ironia, responde com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta, inquire o sacerdote: conheces Roma e Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conheces os códigos imperiais ou as regras do Templo de Jerusalém? Jesus finaliza o diálogo dizendo: eu sei qual a vontade do meu Pai a meu respeito. O sacerdote, irritado, afasta-se e Jesus prossegue sua visita à cidade. Esse é um diálogo que ocorre 3 anos antes do fatídico encontro de Jesus com Pilatos. Mas a história não acaba aí.
porque o objetivo é percebermos a transformação da humanidade através da figura ímpar de um dos seus seguidores, para que a gente perceba efetivamente aonde é que efetivamente impera o reino de Deus. Saindo da cidade, Jesus retorna para a Galileia e à beira do lago de Genezaré encontra Simão e André e convida os dois amigos, as duas pessoas a serem seus seguidores, seus discípulos, falando a eles da construção e da edificação do reino de Deus. E é interessante que, ao ouvir a voz do Mestre, é como se algo soasse familiar aos ouvidos e aos corações dos dois discípulos. É como se já tivessem ouvido aquela voz. É como se aquele convite já lhe fora feito anteriormente. Aquilo não era novidade para eles. Mas considerando a condição, um nível de compreensão do que Jesus estava propondo, os dois amigos travam um diálogo, onde André diz: mas aqui, em Cafarnaum, são poucos lares, poucas residências. Como é que nós vamos edificar um reino? E Pedro, na sua ingenuidade, querendo mostrar ainda maior conhecimento da causa, diz: mas nós temos o lago é grande, podemos acolher e abrigar mais pessoas. E o mestre apenas sorrir, percebendo ainda o grau de imaturidade em que os dois companheiros se encontravam. Transcorridos tempos, há as núpcias de Canaã, aonde ali o Cristo dá o pontapé inicial ao seu trabalho, à sua missão aqui na terra. E justamente depois das núpcias chega a Boa Nova. Então a Boa Nova chega ao mundo através das núpcias. O Cristo, Filho de Deus, descendo junto à humanidade para contrair uma relação de afetividade, uma relação de amorosidade, um casamento entre o amor representativo do Filho do Altíssimo com a humanidade, ainda no seu processo de crescimento e de evolução. E a partir deste momento começa o trabalho do Cristo de arregimentar cada um dos seus apóstolos até formar o seu colégio eleitoral, o seu colégio apostólico. E assim vai trabalhando. Mas o que é interessante é que, ao ir construindo em cada reunião, a cada encontro com os seus discípulos, ele vai fazendo um paralelo com o diálogo estabelecido com o sacerdote. Enquanto ele vai trabalhando um espírito tosco, impaciente, rude, igual o de Simão e de seus pares, na sua grande maioria, ele vai fazendo um paralelo com a construção das grandes cidades, dos grandes impérios, aonde encontramos hoje o templo de Atenas, ruínas, aonde encontramos hoje os templos ou o império ou o poderio romano, apenas nas colunas do Coliseu, que serve apenas de encanto para nós nos tempos atuais, de uma época histórica. O valor hoje é mais histórico do que efetivamente material. Traz para nós lembranças de um passado que pode nos proporcionar profundas reflexões
para que principalmente os erros hoje não sejam mais cometidos, mas apenas o retrato de uma cultura, de uma sociedade de então. Enquanto valorizamos as coisas externas, esquecemos das coisas internas. A construção proposta pelo divino mensageiro é justamente a edificação do reino divino em um campo imorredouro, que é o campo espiritual. E assim ele vai trabalhando com os seus apóstolos, com os seus discípulos, trabalhando no sentido de despertando a atenção deles para a realidade do mundo e da vida. E eis que chega uma época, já depois de transcorrido os 3 anos do seu trabalho, em uma noite em que Jesus se encontrava com os seus discípulos, o Cristo faz o seguinte questionamento ao grupo apostólico: o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias. E então Simão Pedro, inspirado pela conexão com a espiritualidade superior, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem o sangue, nem a carne que te revelou isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Esse relato é uma demonstração já do grau transcorrido 3 anos, do grau de transformação que Simão vai operando ao longo da convivência com Cristo e na assimilação das lições e dos ensinamentos que presenciava e vivenciava junto com o seu mestre. Esse é um exemplo de conexão com a espiritualidade superior. Mas em um outro momento, quando Jesus efetivamente aborda a chegada dos tempos, ou seja, a chegada do momento dele dar o seu testemunho, Pedro o interrompe e diz: não se vá, mestre, não vá, mestre. Necessitamos que fique. E o mestre o repreende, dizendo: vá de retro, Satanás. Observemos que aqui não é a influência do maligno sobre a pessoa de Pedro, mas sim ainda o nosso apego diante das coisas, diante das pessoas, diante da vida material, da vida presente. Então ele o repreende nesta forma, mostrando que existem momentos em que nós oscilamos, existem momentos que estamos altos, existem momentos que estamos baixos. E alerta o nobre discípulo para essa instabilidade. O tempo passa, a conversa ocorre e é chegado o tempo justamente do testemunho divino. Cristo é traído por um dos seus discípulos, justamente aquele que tinha dificuldade de compreender os ensinamentos de Jesus. Judas, dentro da sua percepção, entendia que o reino que o Cristo tanto ensinava e pregava era o reino externo, tanto que faz conchavos com a liderança judaica, com o objetivo justamente de tomar o poder, restabelecer o domínio e a independência de Israel e assim colocar o Cristo no trono, depois de ter derramado sangue e feito as suas rebeliões. Por entender que as medidas, os procedimentos de Cristo eram lentos, eram parcimônicos. E precisava ele tomar a dianteira para justamente estabelecer esse tão sonhado e desejado reino e a sua respectiva independência. Traído,
E quando Judas percebe que efetivamente não era esse o objetivo do Cristo, não era o caminho proposto por Jesus, atenta contra a própria existência. Entregue aos doutores da lei, ao sinédrio, Pedro desembainha a sua espada, corta uma orelha de um dos soldados, é repreendido por Jesus para que embainhasse novamente sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem espalha ódio, dor e sofrimento, colhe também dor e sofrimento. Então, orienta o seu discípulo à não violência. E assim dá o seu testemunho. Mas é interessante que, momentos antes da ação agressiva de Pedro contra o soldado da guarda do Sinédrio, Jesus faz o seguinte questionamento a Pedro: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ressabiado pelo segundo questionamento, o mestre, o discípulo responde: te amo, Senhor. Com certeza te amo. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, mestre. Aonde fores, eu te acompanharei. Serei capaz de dar a minha vida por ti, mestre. Pedro, te convidarei para por caminhos que tu não, por ti, não quererias ir. E assim, depois de entregue ao Sinédrio, Pedro, acompanhando a prisão do Cristo, é identificado por uma mulher transeunte ali, daquele meio, e é instado: és um dos seguidores dele? Eu? Não, não sou. E Pedro nega por 3 vezes que conhecia o Cristo. Depois de crucificado e ressuscitado, o Cristo retorna ao encontro, ao convívio dos amigos. E aí, nesse encontro, é que efetivamente cai o último véu de ignorância dos apóstolos em relação à profundidade e intensidade e grandiosidade do reino de Deus que tanto o Mestre Jesus ensinou a eles. Transcorrido mais o tempo, em sonho, Jesus se apresenta a Pedro e orienta-o no sentido de fundar uma casa para acolher, para amparar, para orientar os esquecidos da vida. Pedro funda, junto com seus amigos, a Casa do Caminho. Mas a Casa do Caminho não é uma obra inspirada e orientada por Jesus para ser eterna na terra, fixar-se. Se hoje nós formos à cidade de Israel, não vamos encontrar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi uma inspiração divina para trabalhar o coração de Simão e, obviamente, dos demais apóstolos. Ao trabalhar ali, desenvolver a dinâmica de divulgação do Evangelho, da Boa Nova para a comunidade e exercitar através disso o acolhimento aos mais necessitados, Simão vai domando, vai trabalhando os seus sentimentos, as suas emoções, até que as convulsões políticas que afetaram Jerusalém faz com que Pedro saia de Jerusalém e vá para a cidade eterna, para a cidade de Roma. Se encontrando com os cristãos,
nas catatumbas e nos cemitérios, considerando as perseguições que os cristãos sofriam pelo governo de Roma. Até que, um determinado dia, ele é pego e conduzido à prisão para ser executado dentro das leis de Roma. Já com seus 80 anos, já frágil fisicamente falando, mas diante do destemor das ações em que praticava na divulgação do Evangelho de Jesus, o seu coração já não cabia mais dentro do seu ser. Já se expandia a envolver e a tocar em outros corações. E assim, o nobre discípulo foi conduzido à execução, à crucificação, e no caminho entre a prisão e o campo para ser executado, diante das demais pessoas de sua comunidade, o nobre espírito rogava a Jesus que enviasse novos trabalhadores, mais fortes, mais valorosos, mais destemidos do que ele, para que a palavra, os ensinamentos do Mestre não fossem esquecidos. E ao elevar o seu pensamento dentro da sua relação com o nobre benfeitor Jesus, se estabelece uma conexão em que bate uma saudade no coração, uma saudosa lembrança da vida na Galileia. E Pedro assim vai, ao longo dessa caminhada, vai relembrando a sua vida na Galileia, vai relembrando as flores de Dalmanuta, as romãs de Cafarnaum, as pescarias nos lagos de Genezaré, na companhia do nobre e doce meigo Rabi. E ao influxo dessa relação, dessa lembrança, desse pensamento, Pedro não registra as agressões de que é vítima. As execuções, as pregações na cruz, não lhe afetam de nenhuma outra forma, porque ele estava conectado ao psiquismo do divino Rabi. E como ele estava nessa conexão, o seu desencarne foi se tornando mais lento. E isso incomodou um soldado pretoriano que lhe atirou uma pedra e dizendo impropérios contra a sua pessoa, e desta forma proporcionando uma profunda lesão que lhe levou ao desencarne. E ao se desligar do corpo físico, como normalmente acontece, uma ligeira turbulência em relação ao novo plano, à adaptação, à conexão, ao novo espaço, à nova condição de ser, Pedro começa a vislumbrar uma estrela que se forma diante de si, numa intensidade, numa claridade muito intensa, que vem se aproximando, até que vai se configurando em uma forma humana, e ele vai identificando ali a figura do nobre Rabi, que o recebe e o acolhe em seus braços. E o conduz para as esferas superiores da vida, renovando assim as energias do amigo recém-egresso da jornada terrestre. Transcorrido algum tempo, Jesus chega ao discípulo amigo e diz: Pedro, permita-te ficar o tempo que quiseres para te refazeres da jornada recém-realizada na terra, mas a mim preciso te deixar. E o amigo surpreso diz: mestre, mas aonde vais? E o mestre diz: olha aquele ponto escuro ali embaixo, Pedro? Sim, registro. Pois é, enquanto houver um irmão
um grito de socorro, um grito pedindo ajuda na terra, não me é lícito, Pedro, ficar quieto. Descerei novamente à terra para atender às necessidades dos meus irmãos. E Pedro, já maduro, já consciente do seu papel, do seu compromisso diante da vida, diz: Mestre, eu também vou. E ambos descem novamente à terra e chegam aos circos de Roma, aonde um grupo de cristãos estão prestes a serem executados, devorados pelos leões de Roma. E eles cantavam, enalteciam a figura de Jesus em seus cânticos. E enquanto ele e Jesus andavam no meio da comunidade cristã ali presente, consolando-os e amparando-os, o mestre toca no ombro de Pedro e diz: Pedro, alguém te chama. E Pedro, surpreso, se vira ao lado. Quem ele observa? O soldado pretoriano, que havia lhe atirado a pedra que lhe proporcionou o desencarne, com um filho nos braços, enfermos, pedindo a que Jesus o salvasse, a que Pedro o ajudasse. E Pedro, impondo as suas mãos sobre a criança, restabelece ao influxo do magnetismo a saúde ao filho do pretoriano. Ali estava surgindo um novo reino no coração do pretoriano. No de Pedro, a sedimentação, a solidificação a que o Cristo havia se comprometido. Pedro, és rocha, e através de ti edificarei a minha igreja. Voltando agora para o tema, o diálogo com o nobre governador da Judéia, já transcorrido na narrativa do Evangelho, já tendo havido o primeiro encontro, Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, Kardec já pega e traz para o Evangelho segundo o Espiritismo a narrativa a partir desta parte, porque no primeiro momento, quando Pilatos tem o encontro, lhe é apresentado a Jesus, e ele diz que não tem nada contra a pessoa do Cristo, mas os fariseus insistem de que ele deve ser julgado porque ele está tentando contra o governo de Roma. Pilatos é informado que ele é galileu. Então, como ele é galileu, ele está sob a jurisdição de Herodes e encaminha Jesus para ser julgado por Herodes. Como depois do encontro com Herodes não resultou em nada, Herodes devolve, porque no momento em que nós nos encontramos acuados, somos instados em nossa responsabilidade, o primeiro passo que nós procuramos ter é passar a responsabilidade a outrem. Nenhum de nós quer assumir a responsabilidade que no momento nós somos instados a responder. Seja por atribuição como pai, como mãe, como filho, como profissional, ou mesmo como um amigo. Ajudar ou esclarecer uma situação conforme ela se apresente. Cada um passou a bola para o outro e Jesus voltou novamente à presença de Pilatos. Por isso que já Kardec já pega desta parte em diante, porque o objetivo de Kardec é justamente tratar da questão do reino de Deus e da vida futura. E é por isso que esta passagem está contida logo no capítulo 2, como se fosse uma espécie de base, ou seja, para que a pregação, os ensinamentos, a moral do Cristo se alicerce, se fundamente, é necessário que eu tenha que partir de um princípio. Qual? A imortalidade da alma, a imortalidade do ser espiritual e, por conseguinte, a extensividade de sua vida, de sua existência.
Então Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? A pergunta de Pilato é estritamente diante de Jesus, de um homem efetivamente preocupado com a sua posição. Esse cidadão será um rival para mim? Ele está pretendendo tirar o título, a minha posição aqui de governador da Judéia? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. E justamente fica claro que Pilatos não alcançava a extensão dos ensinamentos e da fala de Jesus. Jesus não estava preocupado com o título ou com a posição terrena, mas sim trabalhava em prol do desenvolvimento, da implantação do reino de Deus no coração dos homens. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. É interessante essa passagem aqui porque existem duas palavras que dão bastante significado a esse momento. Não vim a este mundo senão para dar testemunho. Quem testemunha alguma coisa. Então, se eu sou instado no direito a testemunhar, a dar um depoimento, é porque eu vi, eu presenciei um fato, uma ocorrência. Então, quem dá testemunho é porque vivenciou, presenciou um fenômeno, um acontecimento, e desta forma tem condições de esclarecer, de relatar aquilo que vivenciou, aquilo que presenciou. Então, o testemunho é uma demonstração de que ele era a pessoa viva, presente ali, a testemunhar a amorosidade de Deus no meio de nós. E dar testemunho da verdade. A que verdade ele se refere? Aquela verdade que ele falou lá atrás, no diálogo com o sacerdote Hanan. O amor e a boa vontade. Amor como instrumento modelador do ser. E o cinzel é o instrumento que vai talhar. O amor, a essência, e o cinzel para ir talhando, modelando o ser. Foi da mesma boa vontade, da mesma paciência, da mesma metodologia que o Cristo utilizou durante 3 anos no trabalho com o Simão Pedro. Então, a experiência, a vivência do reino de Deus é justamente despertar a nossa consciência para o mundo íntimo. A obra do nosso mestre tem por objetivo caminhar para a percepção interna. O que faz o Cristo advertir o nobre discípulo, justamente tu me amas, é um apelo ao coração. Quando Jesus questiona o discípulo, Pedro, tu me amas? É justamente ele estar novamente alertando, chamando-nos a atenção para o sentimento que nos move. Qual é o sentimento que nos move?
Qual é a nossa postura diante do Cristo? Temos uma postura madura, já consciente do nosso papel, da nossa responsabilidade diante do contexto de nossas existências? Ou ainda nos apresentamos como Pilatos, preocupados mais com a forma, mais com as coisas do mundo, mais com as coisas passageiras? Isso me lembra um depoimento do irmão Jacó, Frederico Fingner, um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, que um empresário, enquanto vivo aqui na Terra, enquanto pertencente ao mundo carnal, foi um empresário de sucesso, instituiu o selo Odeon, que era aquele disco de vinil, e como membro da Federação Espírita Brasileira, implantou a gráfica na FEB, tendo em vista que nenhuma editora tinha interesse em publicar livros espíritas. E o Frederico implantou na FEB a gráfica e passou a imprimir, a editar obras e livros espíritas. Retornando à pátria espiritual, o nobre dirigente se viu numa condição, até certo ponto, inferior àqueles outros que compartilharam a existência junto com ele, com uma luz opaca, sem brilho, sem expressão, e se incomodou com isso. E questionando o nobre benfeitor Bezerra de Menezes, e disse: meu amigo, eu fui um trabalhador ativo no mundo, procurei ajudar as pessoas, implementei a gráfica, desenvolvemos a FEB, construímos a sede, enfim, demos tantas energias em prol do movimento espírita, e hoje eu sou um ser opaco, sem expressão. E aí Bezerra, muito amorosamente, faz a seguinte pergunta para ele: é verdade, meu amigo, você foi um homem atuante, dinâmico, participativo das coisas do movimento e tudo, mas você fez mais pelo mundo externo. O que você fez no mundo interno? O que você edificou e o que você construiu no universo íntimo, meu amigo? Aquilo toca profundamente o Frederico Fingner e faz com que ele desenvolva nele a vontade de compartilhar essa experiência pessoal conosco aqui na Terra, os encarnados. E aí, avidamente procura o Chico, se apresentando para escrever a obra, né, para justamente ajudar e orientar os irmãos aqui na Terra. E aí, Emmanuel, muito educadamente, diz assim: meu amigo, você está vendo esses irmãos aqui? Aí disse: sim, estou vendo. Entre na fila. Aí disse: mas eu vou ter que esperar cada um deles. Ele disse: sim, meu amigo. Cada um tem o seu tempo. Entre na fila. E aquilo para ele foi algo sentido. Ele diz: eu tenho mais de 40 anos de trabalho no movimento espírita. E esse aí, que não tem nem 2, está psicografando pelo Chico, esse tal de André Luiz. Então, era mais um processo de educação a que somos submetidos, no sentido da paciência, para ir trabalhando as nossas emoções, no sentido de irmos nos educando, nos disciplinando, para esse tão sonhado despertar e tão sonhada independência e felicidade real. Mas para fortificar ainda mais o tema desta noite, na questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec formula o seguinte questionamento aos espíritos:
Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respostas dos benfeitores amigos. O Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que seu reino se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, a resposta dos benfeitores amigos no Livro dos Espíritos, questão 1018, é bem clara no sentido do objetivo e da destinação da edificação do reino de Deus. Então, reflitamos, porque convites recebemos. E quando recebemos esse convite, efetivamente ele nos soa familiar? Quantos de nós não somos instados, somos convidados, através dos percalços da vida, a bater nas portas da nossa casa ou das casas espíritas? Quantos de nós não chegamos aqui ao Celuz, através das nossas dores, dos nossos conflitos? Poucos chegaram efetivamente com o objetivo de conhecer e de se aprofundar sobre os princípios e fundamentos da doutrina espírita. Muitos de nós foi por estarmos com problemas de saúde, com questões obsessivas, com dificuldades de relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, problemas profissionais. Esses percalços nos conduziram a bater na porta de nossa casa espiritual. Ou outros começaram a ver, a ouvir, a ter dificuldade de dormir em razão das influências das manifestações espirituais, desconhecendo o talento mediúnico de que somos possuidores. E aí vamos descobrindo que existe ou existem espíritos e com eles podemos manter contatos. São os irmãos de todas as partes que se apresentam e se manifestam em nome do Altíssimo. Quem são os teus seguidores? Os meus seguidores são todos aqueles de todas as partes, respondeu Cristo. Então estamos sendo despertados para o aspecto da imortalidade. O Consolador prometido pelo Cristo é justamente o meio e o instrumento para justamente comprovar que o ser espiritual é imortal. As manifestações, nas suas mais diversas formas, são um testemunho real, verdadeiro, da existência e da imortalidade da alma. Reflitamos sobre isso, para que justamente ao final da nossa jornada possamos nos apresentar diante do Altíssimo da mesma forma, sem pretensões. Por quê? Porque a meta, o objetivo, a destinação é essa. Também nos apresentarmos diante do Altíssimo e de seu Filho Jesus, da mesma forma como o nobre e benfeitor discípulo se apresentou. A vida é uma dádiva de Deus nos concedida justamente para que possamos ir desenvolvendo o reino de Deus em nossos corações. E isso me faz refletir a uma mensagem de Alta de Souza, Mensagem Fraterna, no livro Parnaso de Além Túmulo, aonde ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas
são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegria deslumbrante. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que a paz de Deus fique conosco, meus amigos, e que a inspiração da mensagem e da reflexão de Simão Pedro possa nos fortalecer no sentido de que somos capazes de nos transformarmos. Confiemos no nosso doce e meigo Rabi. Deixemos que ele nos inspire, nos oriente e nos conduza nessa jornada de crescimento e de evolução. Que Deus nos abençoe. Amigos, em nome do Altíssimo, desejamos agradecer pelo momento e pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que esta mensagem possa, de alguma forma, tocar os corações, despertar as atenções de cada um de nós no movimento interno de renovação e transformação. Que cada um de nós fique sob as suas bênçãos, guiando os nossos passos, fortalecendo nossos espíritos, para que justamente possamos fazer por merecer a vitória final. Leve cada um de nós, ou abençoe os nossos lares com o teu amor e com a tua misericórdia, apacentando as nossas preocupações diante dos problemas que ora vivenciamos em nosso planeta Terra. Que o teu amor envolva a comunidade terrena, espargindo essa amorosidade, estabelecendo a harmonia e o equilíbrio em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.